Chegaram a entrevistar o Reni Oz e Cuquier? Foi lá no Flow, mas eu não tava. Tá. Ele é judeu, sabe dessa história, etc e tal. Tem lugar de fala, como diriam, né? Mas brincadeira à parte, ele é um excelente profissional. Mas o ponto é, infelizmente, eu gostaria de dizer o contrário. Eu só tô falando o que é a história. Infelizmente, o antissemitismo, o ódio aos judeus, não era uma novidade nazista. Não era uma tecnologia nazista. Não era um discurso novo. Ele percorreu, cara, a história da humanidade, entendeu? Ele volta para a diáspora. Ele volta para Moisés, entende? Uhum. Essa história é muito longa. Sim. E muitos dos países que saíram vitoriosos nessa guerra não tinham como conflito o problema. Os países aliados que combateram Hitler não tinham como principal problema o antissemitismo do Hitler. Tanto que enquanto foi antissemita dentro da Alemanha, ninguém fez nada. Uhum. Enquanto foi antissemita do lado, ninguém fez nada. Foi um problema territorial e depois que a gente ganha, a gente fala, né? A gente muda um pouco o diálogo, etc e tal. Mas o que eu quero dizer é que, embora os nazistas tenham levado o genocídio a talvez aí os terceiros maiores genocidas do século XX, o que também é bom falar, tem 2 que superam. O comunismo? Stalin e Mao Tse Tung que superam, né? Mas assim, embora o nazismo tenha sido o evento que mais chamou atenção no sentido de crueldade do século XX, acho que essa coisa da segmentação das etnias, etc., realmente chama atenção. E da industrialização da morte, né? Chama atenção de um jeito bem... A escala da psicopatia chama muita atenção, né? Sim. Então, isso chamou atenção e todo mundo pulou fora desse barco depois do julgamento de Nuremberg lá. Mas, cara, o antissemitismo corria solto na rua da Alemanha. Hitler e seus comparsas vocalizaram um preconceito que já estava na rua, que não era novidade deles, entendeu? Então também não tem essa história de, tipo, uma ideia negra surge numa sala e de repente ganha um mundo, sabe? Porque tem liberdade de expressão. Sim, sim. Porque uma civilização milenar, um preconceito milenar, entendeu? Sim, e não é acabando com a liberdade de expressão que você vai acabar com esse tipo de pensamento de bosta. E o negócio de você acabar com a liberdade de expressão é o seguinte, tá bom, não existe então liberdade de expressão, de verdade. Então significa que tem que haver uma censura do que as pessoas podem ou não expressar. Se tem que haver uma censura, tem que ter um órgão que censura, alguém que faz o policiamento das opiniões de todo mundo. Esse poder, na mão de qualquer pessoa, de qualquer burocrata, vai ser utilizado de maneira dúbia. Então você cria ferramentas para que o Estado, ou para quem estiver no poder, consiga perseguir os seus inimigos políticos não por algo que eles fizeram, e sim por pensamentos que eles tenham. E outra, você pode interpretar falas de milhares de formas diferentes. Então, para quem tem o controle da liberdade de expressão, ele pode simplesmente pegar uma fala totalmente inofensiva e totalmente ok e categorizar como se ela fosse discriminatória de alguma forma. Fazendo isso, ele ganhou poder sobre essa pessoa. E é esse tipo de mecanismo que eu acho que é muito nocivo, e é por isso que eu sou a favor da liberdade de expressão, assim como a primeira emenda dos Estados Unidos. Porque ela impede que pessoas no poder tenham o controle do que você pode ou não pensar ou dizer, entendeu? Eu sou tão radical nesse tipo de liberdade que eu acho que, assim como acontece nos Estados Unidos, até mesmo os idiotas como esses que a gente estava falando, teriam a liberdade de se expressar, desde que eles não chamem a ameaça, tipo, eles não ameacem iminentemente ninguém, entendeu? Ele quiser falar que ele não gosta de tal raça, tal cor, ele é um merda, com certeza. Mas eu acho que ele deveria ter esse direito, entendeu? Só isso. Cara, quando a liberdade de expressão, quando tu restringe ela, esse é um problema sério, quando tu restringe ela, tu dá o maior poder que existe para uma pessoa, ou de definir o que é verdade e o que é mentira. Tu tem religião? Não. Tu acredita em alguma coisa? Acredito em Deus, mas eu não sigo nenhuma... Tu acredita em Deus sem religião? Sim. O que faz tu acreditar em Deus e outra pessoa não? Eu especificamente? Não, o que faz tu acreditar em Deus e outra pessoa não? Por que vocês têm... É mais uma escolha de que eu quero que o que eu estou vivendo tenha um propósito maior. E eu ficaria muito triste em acreditar que nada disso aqui realmente importa, eu vou morrer e
todo mundo vai morrer e acabou tudo, e, sei lá, isso aí parece ser meio triste pra caralho, por isso que eu escolho não acreditar nisso. E por que você acha que outra pessoa, claro, são cada um, mas te coloca no lugar, por que você acha que outra pessoa não acredita? Porque ela vê a realidade da vida, vê que o mundo é injusto para um caralho e que tem muita gente sofrendo sem merecer e que, porra, que tipo de Deus é esse que cria uma realidade tão cruel, sendo que ele poderia ter criado, na cabeça das pessoas, uma realidade melhor para que a consciência existisse. Na economia tu é liberal? Sou. Por que tu é liberal? Porque eu não acredito que o Estado, que é um poder centralizado, sabe exatamente qual é a direção que as pessoas têm que ir economicamente. E por que tu acha que uma pessoa não é liberal, que é estatista? Porque elas não acreditam que as pessoas tenham realmente poder de fazer algo bom por elas só, e elas precisam ter um pai que guia elas e protege elas de todo o sofrimento e direciona elas para algum lugar, porque senão elas estariam perdidas. Tá vendo o ponto que a gente está chegando? Cara, para cada assunto da vida, os maiores assuntos da vida, que é religião, o que justifica existir uma civilização cristã, protestante, pentecostal, presbiteriana, neopresbiteriana, neopentecostal, católica, tradicionalista católica, ortodoxa, islâmica, xiita, sunita, budista, hinduísta, que é o maior assunto, digamos, da teologia, é justamente uma leitura diferente do que é a realidade. Agora vamos descer um degrau. Como a sociedade se organiza? Uma sociedade Yanomami. Compartilha mulheres, são indígenas, propriedade coletiva, etc. A outra é uma monarquia absolutista, como o Bahrein. Existe um monarca, ele não respeita a Constituição, aquilo ali, ele é ungido por Deus para governar aquela sociedade. Sociedade atual, o Bahrein lá. A outra é uma monarquia constitucional, como o Reino Unido. Existe um monarca, mas ele tem só um poder moderador, ele também é ungido por Deus, mas a gente tem uma Constituição, a gente faz outro tipo de governo aqui mais democrático. Mas nos Estados Unidos a gente é presidencialista, federalista. Os poderes são locais e a gente tem um presidente. Aqui no Brasil a gente é presidencialista, mas a gente de federação só leva um nome, é o presidente lá que decide tudo. Aí vamos para a economia. Decidia, né? Antes do STF tomar o poder. Agora são outros momentos, né? Mas depois a gente pode entrar nisso. Aí, economia. Um é mais welfare state, outro é menos. Esse degradê imenso em toda a Europa, imenso. Acho que hoje não existe nenhuma economia plenamente liberal. Tem as suspeitas de sempre, né? Singapura, Hong Kong, mas são exemplos cheios de complexidade. Mas vai disso até a Coreia do Norte. E aí, cara, você vai descendo e vai falando assim, ó, cara, você tá de moletom, eu tô de blazer. O seu é azul claro, o meu é azul escuro. A minha camisa é branca, a sua é preta. Eu tô tomando café, você tá tomando Red Bull. E você vai vendo que em cada segundo, cara, a gente não tem a mesma opinião. Então, quando você dá para alguém o poder de controlar a opinião dos outros, você tá fingindo que a sociedade tem uma resposta objetiva e consensual para problemas simples. Só que ela não tem uma resposta objetiva e consensual nem para o que é a vida. Em última análise, a gente não sabe responder consensualmente nem qual é o melhor regime de Estado, nem qual é a melhor forma de governo, nem qual é a religião que está correta, nem consensualmente não. Individualmente sim. Então, se a gente não concorda com nada, e se a gente levantar agora um assunto aqui para falar da Cracolândia, cara, cada um vai ter uma opinião. E vamos fazer mais fácil, então vamos falar de gola de camisa. Eu gosto de uma que tem botão aqui, tu gosta de uma mais alta, tu acha isso aqui careta, eu acho que, pô, sem gola o cara não fica armado, não sei o quê. A gente não tem uma opinião consensual. Então vamos falar de tomate. Eu quero comprar tomate italiano, que eu acho mais suculento, etc. Não, mas tu fala, pô, vamos comprar esse aqui que é maior e mais barato. A gente não concorda também. Sim. Então, como é que tu vai dizer que alguém vai poder controlar a liberdade de expressão de outras pessoas com base no que é certo e no que é errado, se as 7 fucking bilhões de pessoas no mundo não concordam nem com o que é a vida? Não é impossível. Cara, é totalmente impossível. É o poder mais maluco que existe. Tu tá delegando para um ser humano, para um instituto, para um órgão, para o que for, a capacidade de responder a maior pergunta da vida humana. O que é verdade e o que é mentira?
Cara, essa é a pergunta que fundou o cristianismo, cara. O Pôncio Pilatos, o que ele pergunta para Jesus quando Jesus se apresenta a ele como o próprio Deus? Ele fala assim, ó, quid est veritas, que é verdade, afinal de contas, né? Ele lava as mãos falando essa frase. O que é verdade? Não é, sei lá, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Os caras aqui estão dizendo pra te matar, tu tá me dizendo que tu é Deus, eu não sei, a minha mulher tá dizendo pra te absolver, tá difícil pra mim. Então, mas isso é um ensinamento que é deixado, indiferente da sua fé, não interessa essa fé, o que interessa é essa história, que, porra, o negócio é complexo. Sim. Se você vai na mitologia pagã grega, você vai encontrar o mesmo tipo de mitologia. Prometeu dando aos homens tendo que dar aos homens a razão, porque distribuiu todos os atributos aos animais. Então ele nos fez semideuses por nos dar a razão, e isso é o livre-arbítrio. E agora a gente tem que escolher como seguir a própria vida. Então cada ser humano... E isso tudo, essa longa tradição de problema de liberdade de expressão, tem que lembrar que Sócrates morreu por liberdade de expressão. Se você for um arianista, no ponto de vista de achar que Jesus foi um homem, Jesus Cristo morreu por liberdade de expressão. Os primeiros apóstolos morreram por liberdade de expressão. Joana d'Arc, Galileu Galilei. Foda que todo mundo tá morrendo por acaso dessa porra aí, né? Cara, faz muito tempo que a gente morre por falta de liberdade de expressão. Sim, sim. Entendeu? Então, como é que as pessoas chegaram... Qual é a tecnologia mais avançada que o ser humano inventou para segurar esse problema? As leis fundamentais. Que nem a democracia pode atravessar. Que são o direito à opinião, o direito à propriedade e o direito à liberdade. A livre iniciativa. Ou seja, eu posso falar o que eu quiser, eu posso transformar meu trabalho em propriedade e ninguém pode roubar isso de mim, e eu posso viver e ninguém pode me matar. Essas três coisas, uma Constituição não pode tirar, uma democracia não pode tirar, nada poderia te tirar. Poderia. Poderia. Mas essa é a tecnologia mais avançada, das civilizações mais avançadas. Ideias britânicas que floresceram nos Estados Unidos e que, de certa forma, estão constitucionalizadas ou institucionalizadas, tácita ou juridicamente, em todos os países civilizados do mundo de boa qualidade. Todos eles têm problemas. Ninguém é sem defeitos. Os Estados Unidos tem um monte de problema na liberdade de expressão deles também. Começou, inclusive, com o perigo iminente, que é a primeira vez que eles revisitaram essa emenda na Constituição americana, foi porque a Suprema Corte foi lá dar uma olhada em tempos de Primeira Guerra Mundial. Tinha uma perseguição aos comunistas nos Estados Unidos. Olha aí a direita fazendo cagada. Tinha uma perseguição aos comunistas nos Estados Unidos e o cara estava lá falando para as pessoas não se alistarem ao exército, fazendo campanha na rua. Foi preso. E aí começou uma discussão sobre isso. Mas peraí, o cara não pode fazer essa campanha? Ele só está falando. E a liberdade de expressão. E aí o juiz, se eu não me engano, Oliver Wendell Holmes, ele julgou dizendo o seguinte, olha, você não pode gritar num teatro que está pegando fogo, porque isso cria clear and present danger, perigo claro e iminente. Essa foi a primeira restrição à liberdade de expressão que os Estados Unidos colocou na jurisprudência. Pode crer. Isso foi em 1917. Então prenderam o cara. Depois, em Segunda Guerra Mundial, mesma coisa. Um comunista chamou o policial lá de porco, fascista, etc e tal, e eles fizeram a teoria das camadas da liberdade de expressão. E aí cada uma dessas coisas foi relativizando esse direito que hoje nos Estados Unidos é a sociedade, os americanos são a sociedade mais livres para se expressar de todo o planeta Terra, que a gente tem notícia, pelo menos, mas ao mesmo tempo tem suas restrições, porque não conseguem conviver em harmonia com a plena liberdade de expressão. Então esse é um problema que nos acompanha desde a primeira civilização, que a gente tem uma história filosófica do pensamento, até os dias de agora, de hoje, no Brasil, nos Estados Unidos, etc e tal. Então fica tranquilo, cara, essa briga que tu tá enfrentando aí... Não é recente, não vai acabar tão cedo. Não é recente, não vai ser tu que vai acabar com ela. É foda. Esse negócio dos Estados Unidos aí, que você não sabia. Os caras tinham aprendido um comunista por causa dessa... Esse é o problema. Toda vez que você coloca uma desculpa pra restringir a liberdade de expressão, ela vai ser explorada de um jeito político e que é contra as leis primárias aí que tu estava falando, fundamentais. É que tem gente que não concorda com essas leis fundamentais. É simples, tanto quanto isso. Sim. Tem gente que não concorda. O foda é que essas leis fundamentais fazem... Como é difícil definir o que é verdade e o que é mentira nessas horas? Tem um cara que não concorda. E aí você faz o quê? Você vai forçar ele a seguir isso aí? Se eu sou o cara que não concorda, sim, né? Porque ele diz que não tem que ter liberdade. Aí vocês vão medir força. Não. O argumento é tipo... O que o cara não concorda é justamente o que pode morder a bunda dele porque ele discorda comigo. Isso. E o que faz normalmente o cara não concordar... É muito irônico isso tudo, cara. Porque a história das ideias ela é tão embrenhada e difícil. Porque
nada é fácil, sabe? Sim. Quando você resolve olhar com um olhar filosófico e tal. Que os caras que criaram esse princípio de leis fundamentais são filósofos ingleses do século XVII. E eles criaram a ideia de que existiam leis naturais aos homens. E por que eles criaram essas ideias? Porque eles estavam sofrendo com tiranias inglesas. E na verdade, tem uma agenda oculta nessas ideias, que é tirar o direito divino dos reis. Uhum. Então eles falam assim, ó, todo homem nasce igual perante a lei. O que está oculto naquelas ideias de John Locke, aquela galera toda, é, cara, vamos dar um jeito aqui de explicar a coisa para tirar o direito divino do rei, que é o que está nos passando a espada no pescoço. Pode crer. Para poder deslegitimar ele. Sim, sim. Só que, ao mesmo tempo, a fundamentação que eles... Olha só, eles queriam tirar o quê? O argumento do rei de que ele era ungido pelo próprio Deus. Sim. Aclamado pelo Papa e ungido pelo próprio Deus. Mas qual é o argumento que eles usaram para a lei natural? De que existiam leis transcendentais que Deus deu aos homens. Sim. E aí qual é o problema que você cria nisso? Você criou um argumento teológico para combater um argumento... Assim, os argumentos não são teológicos em si, tá? Mas eles têm um extrato teológico para combater um outro argumento de extrato teológico. Qual é o nome dele? Esse é o Ark. Ark. E aí o Ark veio agora dar a opinião dele sobre ele falou, sobre pai, isso. De Deus eu entendo. Locke é comigo, meu doutorado é Locke. Se saco, eu tiro ele. Capaz, cara. Então você criou um argumento teológico, de extrato teológico, para combater outro argumento de extrato teológico. Sim. Para encurtar a história, onde é que isso vai parar? Cara, se tu não acredita em Deus, foda-se as leis. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ajude-nos a continuar fazendo vídeos e shorts com qualidade, informação e humor.